Declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da Comissão Especial para Estudo, Avaliação e Acompanhamento das Iniciativas e Medidas Adotadas para a Transição Energética, Fontes Renováveis e Produção de Hidrogênio Verde no Brasil. Com a palavra, o senhor Alexandre Alonso, chefe-geral da Embrapa Agroenergia. Vossa Senhoria tem até 15 minutos. Bom, boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o convite para poder fazer parte aqui dessa audiência pública, debatendo dois temas tão relevantes para o nosso país, que é a produção de hidrogênio sustentável, renovável, e também a produção de biocombustíveis e como que essas duas agendas se entrelaçam. Quero cumprimentar aqui o deputado Leônidas pela presidência, agradecer novamente a oportunidade, na pessoa dele também cumprimentar o deputado Arnaldo. Bom, para mim é uma satisfação pessoal poder estar aqui. Eu já tive, deputada, a oportunidade de falar sobre esse mesmo tema na comissão especial que também foi instalada no Senado, né, sob a presidência do senador Cid. Tive a oportunidade também de falar um pouco sobre esse mesmo tema, lógico que em abordagens diferentes, na Comissão de Meio Ambiente dessa casa também. E eu acho que poder estar numa comissão especial, especificamente dedicada a esse tema, é muito relevante. Bom, eu gostaria inicialmente de destacar, né, por que esse tema, na visão minha pessoal e na Embrapa, como empresa de pesquisa agropecuária, ele é tão relevante para o nosso país. Bom, primeiramente, a gente vive um momento no qual a gente tem uma pressão bastante grande, senador, deputado, pela busca de sustentabilidade. E essa busca de sustentabilidade, obviamente, ela passa por um processo de descarbonização. Então, dentro do movimento de transição energética que tem sido buscado no mundo, vem se olhando alternativas de novos combustíveis, de novos biocombustíveis, que possam, de uma mesma sorte, atender a demanda de energia, tanto dos setores de transporte quanto dos setores industriais, ao mesmo tempo que promove uma ampla descarbonização desses setores. Como esses setores são grandes emissores de CO2, em alguma medida, atacar a descarbonização desses setores é uma forma também bastante eficiente de se buscar a descarbonização. E é nesse contexto, obviamente, que o hidrogênio ele surge como um vetor energético muito relevante. Em alguns casos, eu tenho mostrado que o conteúdo de energia carregado, né, vamos colocar assim, num termo mais simples, pelo hidrogênio, ele chega a ser 3 vezes maior do que, por exemplo, um combustível convencional como a gasolina. Então, há, obviamente, muito interesse em se produzir hidrogênio como uma alternativa de combustível para atender tanto demanda para a geração de energia elétrica, quanto também como combustível para veículos. Agora, um outro ponto que eu sempre gosto de destacar, e eu gosto de ver nessa plateia aqui vários segmentos industriais representados, é que o hidrogênio, assim como ele pode ser e vai ser um vetor energético muito relevante, ele também é um insumo industrial muito relevante. A gente tem uma série de indústrias que demandam altas quantidades de hidrogênio. E, obviamente... Oi. Tá bom. Vou usar esse aqui, então. Então, o hidrogênio ele é também um vetor industrial muito relevante. E, atualmente, a gente sempre gosta de trazer esse número, a demanda por hidrogênio mundial está na casa de 94, quase 100 milhões de toneladas, com uma tendência bastante acelerada de produção de hidrogênio, em função tanto dessa demanda como combustível, como potencial vetor para a produção de energia, mas também como um insumo industrial. No caso do Brasil, especificamente, a gente tem uma produção e uma utilização, obviamente, bem mais modesta em relação a termos globais, na casa de 600 mil toneladas. Então, guardem esses números, 94 milhões de toneladas, 600 mil toneladas no caso do Brasil, que ele vai ser interessante. Obviamente, o hidrogênio, dentro dessa perspectiva de expansão, muitos segmentos veem também uma possibilidade de geração de receitas, de geração de divisas muito expressivas para o país. Uma série de estudos tem mostrado que, no caso do Brasil, até 2050, a produção e a utilização em larga escala do hidrogênio pode gerar receitas aí da ordem de 250 bilhões de reais. Bom, eu comentei, obviamente, dessas aplicações industriais e talvez as mais relevantes dela, seja na própria indústria de petróleo, gás natural, refino, né? Uma série de refinarias utilizam esse hidrogênio rotineiramente nos seus processos. Indústria de fertilizantes para a produção de amônia é outro grande demandante de hidrogênio para ser combinado com nitrogênio.
hidrogênio para produzir fertilizantes. Outras indústrias que também utilizam de uma maneira bastante expressiva o hidrogênio, a indústria de mineração, siderurgia. Há, obviamente, um interesse bastante grande em se produzir, por exemplo, aço verde, aço sustentável com menor pegada de carbono. Indústria de cimento, né, que alguns setores são difíceis de descarbonização e que buscam substituir, por exemplo, aí toda a utilização de carvão, gás natural, que é rotineiramente utilizado para a produção de energia, também pelo hidrogênio. E mais atrelado, talvez, à área de atuação da própria Embrapa, relacionada ao setor agrícola, a indústria alimentícia utiliza bastante hidrogênio. Uma série de alimentos, por exemplo, componentes alimentícios, vêm de processo de hidrogenação de óleos e gorduras vegetais. Agora, um ponto que eu sempre gosto de ressaltar é que a demanda ela tende a crescer também do hidrogênio, muito pela possibilidade da gente desenvolver no país uma nova tipo de indústria. A gente tem comentado muito sobre um processo de reindustrialização ou de neoindustrialização. Então, são indústrias para a produção de biosubstitutos, de bioprodutos que vão substituir, em alguma medida, os produtos originados de fonte fóssil não renovável. Então, são bioprodutos de maior valor agregado, biorrenováveis, baixo carbono, e muitos desses produtos eles também vão requerer hidrogênio para a sua produção. E eu ressalto isso porque olhar a cadeia de produção de hidrogênio, se investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a produção de hidrogênio, é também uma forma muito inteligente de se estimular essa nova indústria no país. Afinal de contas, o hidrogênio ele surge como um insumo industrial muito importante. Tratando mais especificamente aqui, deputado, do tema especificamente aqui de biocombustíveis, o hidrogênio ele vem sendo, obviamente, demandado pensando em mobilidade sustentável, né, como combustível para uma série de veículos, principalmente em segmentos que são de difíceis eletrificação. Por exemplo, a gente vai pensar no segmento de aviação, ou transporte marítimo, etc., há demanda por descarbonização, há demanda por novos combustíveis, biocombustíveis, e muitas vezes esse processo de eletrificação que tem ocorrido, ele não é tão fácil. Então, hidrogênio ele pode surgir como uma alternativa muito relevante aí. Um outro ponto que eu sempre gosto de destacar é que a agenda de biocombustíveis, principalmente a agenda de biocombustíveis avançados, como a gente vem destacando, ela guarda uma estreita relação com a agenda de produção de hidrogênio. Então, quando eu estou me referindo a biocombustíveis avançados, eu estou me referindo a diesel renovável, diesel verde, combustível avançado, né, o sustentável de aviação. Todos esses são, em grande medida, hidrocarbonetos, obtidos por processo de hidrogenação, muitas vezes de óleos vegetais, ou que usam hidrogênio também em outros processos. Então, mesmo para se desenvolver uma indústria de biocombustíveis avançados, a gente há também requerimento para a produção de hidrogênio. E mesmo os combustíveis sintéticos, né? A gente vem vendo falar bastante em algumas regiões do mundo com peças regulatórias colocando restrições para, eventualmente, a utilização de combustíveis líquidos em motores a combustão, com exceção dos chamados e-fuels, que são os chamados combustíveis sintéticos. Ora, esses e-fuels, esses combustíveis sintéticos, eles nada mais são do que uma combinação de hidrogênio com CO2. CO2 obtido a partir da captura de CO2 emitido por diversas indústrias e hidrogênio produzido a partir de fontes limpas. Essas duas coisas são combinadas para se gerar esses novos biocombustíveis. Então, é perfeitamente possível se conciliar essa agenda de biocombustíveis, de combustíveis avançados, de e-fuels, com a produção de hidrogênio. E, obviamente, um uso muito interessante aqui é pensando no desenvolvimento de células combustível, né, que utilizam, por exemplo, biocombustíveis como uma matriz para a produção de hidrogênio. A doutora Mônica acabou de chegar, bom, prazer. Então, essa via por células combustíveis para a produção de energia elétrica via, por exemplo, biocombustíveis, é muito interessante do ponto de vista de bioeletrificação e mesmo de utilização de hidrogênio como combustível para transporte. Bom, falando um pouquinho rapidamente sobre rotas de produção de hidrogênio, a maior parte do hidrogênio hoje, deputado, produzido no mundo, ele é produzido a partir de um processo tecnológico de reforma de gás natural. Então, esse é um processo que usa uma fonte
portanto, não renovável, e por isso ele é chamado de um hidrogênio cinza, se a gente usar essa definição dessa escala de coisas. Se você acoplar aí processos para a captura do CO2 gerado durante esse processo, esse hidrogênio ele passa a ser, então, um hidrogênio chamado de hidrogênio azul. E como boa parte desse hidrogênio é produzido a partir de fontes fósseis, busca-se alternativas para produzir um hidrogênio sustentável, um hidrogênio renovável, um hidrogênio de baixo carbono, ou chamado hidrogênio verde, utilizando matérias-primas renováveis. Uma das rotas mais promissoras e mais debatidas internacionalmente, inclusive no Brasil, é uma rota tecnológica que usa um processo de eletrólise da água, portanto, você quebra a molécula de água, que é da H2O, por meio da aplicação de energia. Então, você precisa de uma fonte de energia renovável, aí, no caso, uma energia eólica, solar, para se gerar esse hidrogênio renovável, esse chamado um hidrogênio verde. Obviamente, né, se você olhar, o hidrogênio ele tem menores emissões de CO2, mas ele não é isento de emissões de CO2. Há também emissão de CO2, mesmo nesse caso. Agora, não é a única rota tecnológica possível de se produzir hidrogênio renovável, hidrogênio de baixo carbono. Outras duas rotas que a gente tem muito interesse, por exemplo, como empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é como que a gente pode utilizar biocombustíveis provenientes a partir de biomassa agrícola, de biomassa vegetal ou residual, para a produção de hidrogênio. E aí a gente tem duas rotas tecnológicas muito interessantes, que é uma rota de reforma a vapor, utilizando o biometano derivado a partir do biogás. Então, esse biometano ele é análogo, vamos dizer assim, ou praticamente a mesma coisa do próprio gás natural, quando purificado a níveis mais avançados. Então, do mesmo jeito que você produz hidrogênio a partir de reforma de gás natural, você pode produzir hidrogênio a partir da reforma do biometano. Então, nesse caso, você tem um hidrogênio renovável de baixo carbono. Esse mesmo processo de reforma, reforma a vapor, enfim, pode ser reforma seca também, você pode utilizar o etanol. Então, esse biocombustível que é largamente produzido e utilizado no Brasil como matéria-prima para a produção do hidrogênio, com uma série de características interessantes, né? A gente costuma dizer que transportar hidrogênio não é tão convencional quanto transportar combustíveis líquidos, né? Você precisa de pressão, precisa de temperatura, enquanto que a gente já tem toda uma logística já instalada para a distribuição de combustíveis gasosos ou líquidos. Então, só para trazer uma ideia para vocês, qual seria o potencial de produção de hidrogênio a partir dessas duas fontes, já que o tema da audiência aqui é hidrogênio e biocombustíveis. Hipoteticamente, deputado, lógico, se a gente olhasse todo o potencial de produção de biometano e biogás a partir de resíduos agrícolas no Brasil, a gente estima que esse hidrogênio que vem sendo chamado de verde musgo ou laranja, como eventualmente a União Europeia está classificando o hidrogênio produzido a partir de resíduos, a gente poderia gerar aí algo em torno de 15 a 20 milhões de toneladas de hidrogênio. Então, se vocês lembrarem, eu comentei que a demanda global de hidrogênio atual está na casa de 94 milhões. Portanto, só com o potencial de geração de hidrogênio a partir do biogás e do biometano, a gente poderia, hipoteticamente, suprir aí 20% de toda a demanda global de hidrogênio utilizando essa rota. Com o etanol, a gente normalmente vai demandar aí algo como 7,5, quase 8 litros de etanol para a produção de cada quilo de hidrogênio. Se a gente colocar aí para arredondar a produção de etanol na faixa de 30 bilhões de litros, hipoteticamente, se a gente destinasse esse etanol para a produção do hidrogênio, a gente poderia gerar aí algo na faixa de 4 milhões de toneladas, que são mais 4% da demanda global. Ou seja, somente a partir de biocombustíveis, desses dois, biometano e etanol, com rotas tecnológicas que já vêm sendo amplamente estudadas, o país poderia gerar aí próximo a 25% da demanda global por hidrogênio. Se a gente lembrar que a utilização de hidrogênio no Brasil está na faixa de 600 mil toneladas, uma tonelada, a gente tem potencial, obviamente, de gerar hidrogênio suficiente para atender a demanda interna das indústrias e, eventualmente, até uma demanda expandida por essa nova industrialização que eu mencionava, quanto, eventualmente, de gerar excedentes. Agora, o interessante é sempre mencionar que, eu acho que, talvez, deputado Leônidas, a gente precise superar algumas das discussões sobre o ou e passar para proposições do e, né? Será que eu preciso necessariamente escolher
uma rota tecnológica ou outra, via eletrólise da água, via biometano. O país tem vantagens comparativas, competitivas, que permitem explorá-la de maneira descentralizada, de maneira regionalizada, diferentes tecnologias para a produção de hidrogênio. Então, eventualmente, a solução campeã no Nordeste vai ser uma, a solução campeã para a produção de hidrogênio no Centro-Oeste outra, no Sul do país outra, explorando as vantagens comparativas que a gente tem em cada região. Agora, um ponto importante que eu mencionava, eu comecei minha fala falando que busca-se o hidrogênio por conta de uma pressão por sustentabilidade, por descarbonização. Então, é importante a gente olhar quais são os níveis de emissão de CO2. Se a gente colocar aqui, eu trouxe alguns dados, aquele hidrogênio cinza proveniente a partir da reforma do gás natural, ele, em média, ele emite cerca de 80 gramas de CO2 equivalente para cada megajoule. Megajoule é uma medida de energia. Então, para cada uma medida de energia, 80 gramas de CO2. Se a gente pensar na produção do hidrogênio verde, via eletrólise da água, esses números já se reduzem drasticamente de 80 para algo em torno de 12 gramas de CO2 equivalente. E quando a gente projeta níveis de emissão, e aí esses níveis são mensurados por análise de ciclo de vida, etc., o hidrogênio produzido a partir de biometano ou a partir de etanol, os números são abaixo de 10 gramas de CO2 equivalente. Não somente isso, a gente tem a possibilidade, com esses biocombustíveis, de viabilizarmos uma produção de hidrogênio que seja neutra ou até negativa em emissões de CO2. Por quê? Uma boa parte, como a gente utiliza resíduos, deputado, no caso do biometano, ou uma produção de etanol, quando a gente investir em novos processos tecnológicos para melhorar as produtividades agrícolas, o rendimento, etc., a gente pode utilizar isso de uma maneira que a gente neutralize as emissões de carbono e até mesmo seja negativo. Então, a gente pode, nesses dois segmentos, gerar um hidrogênio com pegada de carbono negativo. Importante aqui que a gente tenha rastreabilidade para mostrar de onde está vindo essa biomassa. Isso já tem sido implementado no âmbito da Política Nacional. Esse negócio também pois tem que... O RenovaBio já implementa, em alguma medida, esse processo de rastreabilidade, colocando uma série de requerimentos para as áreas de produção agrícola para adentrar o programa. Eu acho que com o desenvolvimento de tecnologias, como, por exemplo, a questão de blockchain, a gente vai ter o rastreio completo dessa biomassa e dos processos de produção. E, com isso, a gente tem a possibilidade de gerar no país o hidrogênio sustentável, explorando as vantagens comparativas que são provenientes da nossa agricultura. Além disso, como eu mencionei, a gente tem algumas premissas para essa nova industrialização. O hidrogênio produzido a partir de biomassa, a partir de biocombustíveis, ela atende praticamente todas essas premissas, que é explorar vantagens comparativas, explorar a circularidade, baixo carbono, ser biorrenovável, permitir a transição energética e, obviamente, gerar desenvolvimento econômico. Portanto, a mensagem que eu gostaria de trazer aqui é que a gente pode perfeitamente conciliar essa agenda interna que o Brasil já fez tão bem de produção e utilização de biocombustíveis com a produção de hidrogênio. E, para finalizar, deputado, eu acho que tem uma agenda muito interessante que a gente precisa explorar, que é a conexão da agenda de produção de hidrogênio sustentável com a agenda de produção de fertilizantes. O Brasil, um dos maiores produtores agrícolas em nível global, uma potência agroambiental, como a gente gosta de dizer, por já estar implementando práticas sustentáveis. Agora, cerca de 85%, às vezes até mais, se a gente pensar em fertilizantes nitrogenados, são importados. Então, a agricultura brasileira ela depende, em grande medida, de insumos importados. Com a possibilidade de se gerar hidrogênio a partir de matérias-primas agrícolas, como, por exemplo, resíduos a partir de biogás, biometano ou do próprio etanol, esse hidrogênio pode ser utilizado junto com o nitrogênio para produzir amônia verde, produzir fertilizante. Com isso, a gente consegue gerar um modelo de circularidade. É o próprio agro gerando insumo para o agro. E, como eu disse, a gente tem uma potencialidade de gerar cerca de 20 milhões de toneladas, hipoteticamente, se a gente explorar isso tudo, é absolutamente factível a gente pensar em produzir hidrogênio para atender demanda externa, como commodity para exportação, atendendo requisitos, por exemplo, da União Europeia, produzir hidrogênio como vetor de industrialização, como insumo industrial, e produzir hidrogênio
para a produção de fertilizante. Eu acho que é bastante interessante a gente pensar que a utilização desses biocombustíveis permite que a gente explore vantagens do país. A gente tem abundante disponibilidade de matérias-primas, de resíduos, em regiões onde, por exemplo, a energia solar ou a eólica pode não ter o melhor desempenho. A gente já tem infraestrutura instalada para a distribuição de biocombustíveis líquidos e de biocombustíveis gasosos. A gente pode pensar, com isso, numa produção descentralizada de hidrogênio no país. Eventualmente, a gente pode ter grandes polos produtores de hidrogênio pensando em atender mercado externo, mas dentro desse processo de industrialização, produção de fertilizantes, uma produção descentralizada baseada no uso de biomassa. E, obviamente, com menor pegada de carbono. Só para finalizar, deputado, acho que um ponto importante aqui, existe uma série de peças legislativas em discussão aqui nessa casa e também no Senado Nacional, visando disciplinar e criar regramentos para a utilização e produção do hidrogênio. A gente tem o PL 725, né, que está de autoria do senador João Paulo Prates, a gente tem o PL 1878, 1879, 1880, enfim, 2308, tem uma série de peças que estão sendo analisadas aqui pelos parlamentares e vai ser preciso que a gente construa uma peça que consolide todos esses entendimentos, uma peça legislativa que seja moderna e que viabilize a produção de hidrogênio a partir de várias fontes, a partir de várias rotas, explorando essas vantagens do Brasil. Acho que a gente pode, com isso, potencializar o Programa Nacional de Produção de Hidrogênio sustentável já em curso no país e, com certeza, nos tornarmos um grande player nessa produção. Por fim, ressalto só que um ponto importante aqui é a necessidade da gente perenemente, continuamente, investir em ciência, em tecnologia e inovação para o desenvolvimento desses mercados. Eu sempre falo que a gente costuma associar tecnologia, deputado, a esse aparelho que está na minha mão aqui, que é um celular. Mas em cada espécie agrícola, em cada prato de comida, em cada biocombustível, há um conjunto bastante grande de tecnologias embarcadas, e é esse desenvolvimento em ciência e tecnologia que vai permitir a gente desenvolver esse novo mercado de baixo carbono de produção de hidrogênio no país. A Embrapa tem muito orgulho de participar desse processo, desenvolvendo novas tecnologias que permitam se aumentar a produção agrícola das principais espécies utilizadas para a produção de biocombustíveis. Embrapa Agroenergia, aqui eu tenho a satisfação de liderar, tem uma série de ações como, por exemplo, cana-de-açúcar, canola, soja, entre outros, desenvolvimento de novos bioprocessos para a conversão dessas biomassas em biocombustíveis, e também hidrogênio a gente tem ganhado corpo nessa produção, na produção científica. A Embrapa Instrumentação, que fica em São Carlos, já aplicou para um laboratório nacional de hidrogênio junto com a UFSCar e está coordenando agora a articulação de uma grande rede buscando integrar as agendas de hidrogênio com a produção de amônia verde e fertilizantes. Então, com essa mensagem, eu quero colocar aqui a Embrapa à disposição dos parceiros e também do Parlamento Brasileiro, para que a gente possa colaborar nessa construção dessas peças legislativas, com a melhor ciência, com os melhores dados, com os melhores modelos, e também colaborar com o desenvolvimento desse setor, disponibilizando novas tecnologias, tanto agrícolas quanto industriais. Acho que, em suma, a mensagem que eu queria passar aqui é que, ao se tratar da agenda de hidrogênio verde, ela é perfeitamente aderente à agenda de biocombustíveis que a gente tem no país, e, na verdade, isso é uma grande vantagem para a gente. Com isso, eu encerro aqui minha participação e fico à disposição dos deputados e demais presentes. Obrigado. Com a palavra, por 15 minutos, a senhora Mônica Saravia Panic, especialista em hidrogênio e célula a combustível e curadora da Biosfere World. Vossa senhoria tem até 15 minutos. Obrigada, senhor deputado. Boa tarde, Alexandre. Desculpa ter chegado no meio da sua apresentação, a gente já se conhece, mas achei ótimo, parabéns por tudo que você falou, eu concordo plenamente. Desculpem que a minha apresentação... Bom, eu sou brasileira, moro na Alemanha há 26 anos, e 25 anos desses 26 eu trabalho com o setor de hidrogênio e célula combustível. Esse tema, né, essa combinação entre o setor dos biocombustíveis e o setor do hidrogênio é um tema que eu já venho falando também durante esses 25 anos com o setor sucroalcooleiro, e até é bom deixar claro, né, que
o setor do hidrogênio ele não compete com os biocombustíveis e nem com, por exemplo, um veículo a hidrogênio, ele não compete com veículos elétricos, porque ele é um veículo elétrico. E o setor do hidrogênio ele vem, na verdade, abrir oportunidades para o setor de biocombustíveis. Eu até, para ilustrar o que eu estou falando, eu acho que tem que apontar para cá. Para ilustrar o que eu estou falando, aperta aqui na flechinha. Agora, eu vou começar pelo penúltimo slide, que não está rodando. Deixa eu chegar mais perto. Ah, tá. Para onde? Para o computador dela? Ah, agora sim. Não, também. Agora saiu. Na verdade, o setor de hidrogênio ele abre 6 oportunidades. Você poderia ficar ali embaixo, melhora para você. Ah, tá bom. E para os que estão no plenário. Ah, é ao contrário, né? Desculpe. Aí fica bacana aí. Então, eu vou começar... É que descompartilhou, né? Tá. Ele abre 6 oportunidades para o setor de biocombustíveis. E não é pouco, não, né? 6 é muita coisa. Eu vou mostrar... Eu vou começar, então, pelo final. Desculpa que está em inglês, que eu apresentei esses slides num evento da Datagro em Nova York. Então, por exemplo, uma indústria, uma usina de álcool e açúcar, primeiro, ela pode produzir o hidrogênio de 5 formas. Ela pode utilizar a tecnologia de eletrólise, ou seja, utilizar a eletricidade da cogeração, né, da gasificação da biomassa, que ela já faz, praticamente mais de 90% das usinas de álcool e açúcar já fazem cogeração e injetam essa eletricidade na rede, né? Então, ela pode decidir continuar injetando na rede ou, se ela achar mais comercialmente que compensa melhor, ela pode, ao invés de injetar na rede, ela pode produzir hidrogênio através do processo da eletrólise, que precisa de água e eletricidade para produzir hidrogênio e oxigênio e calor. Ou então, ela pode gasificar os resíduos de biomassa, que ela já tem, que não são poucos, né, diretamente, e produzir hidrogênio e CO2. Ou então, ela pode reformar o biogás, que ela já produz, né, em grandes quantidades. Ela pode continuar utilizando o biogás, ou ela pode utilizar esse biogás, reformar e produzir hidrogênio. É uma outra tecnologia, a tecnologia da reforma, a mesma tecnologia ou parecida com a reforma do gás natural, é a reforma do biometano. Ou uma outra forma é que essas regiões, ou essas usinas de álcool e açúcar, elas têm o CO2 mais desejado do mundo, que é o CO2 biogênico. Na certificação da União Europeia, eles limitam, né, o uso de CO2 para a produção de combustíveis sintéticos, ele tem que ser biogênico, ou seja, o CO2 vindo da natureza. No Brasil, o setor entende que uma usina de álcool e açúcar ela já é net zero, ela já tem essa neutralidade em carbono. Só que o mercado global ele não entende isso. Ele entende que ela está emitindo CO2. Agora, se ela pegar esse CO2, que é o mais desejado do mundo, capturar, armazenar e produzir combustíveis sintéticos, aí sim, nas vistas do mercado global, ela vai se tornar uma usina net zero, né? Então, mais uma forma. O que são os combustíveis sintéticos? Ela pode produzir metanol para a indústria química ou para a exportação, pode produzir querosene de aviação, e aí nós não estamos competindo com o SAF de biocombustíveis. Nós estamos complementando a oferta de SAF a partir de biomassa, de biocombustíveis, com o SAF produzido a partir, com base no hidrogênio. Então, você precisa para produzir os chamados combustíveis sintéticos, você precisa de hidrogênio, CO2,
se vai exportar para a Europa, tem que ser o CO2 biogênico, e aí, no processo de síntese de álcool, que é o Fischer-Tropsch, você produz metanol, você produz gasolina verde e produz a querosene, a equerosene. Importante é o seguinte, que tanto o querosene quanto a gasolina verde, e mesmo o diesel verde, você não precisa modificar nada no motor a combustão, nem no motor dos aviões, porque é a mesma especificação, não tem alteração na especificação do combustível. Então, você não precisa modificar o motor, o que é uma oportunidade para prorrogar a vida dos motores a combustão e reduzir as emissões. O mercado acredita que os combustíveis sintéticos, ou seja, querosene, a base de hidrogênio, o metanol e a gasolina verde, eles podem reduzir até 50% de emissões. Então, não é que nós estamos substituindo, nós estamos aumentando a palete, né, a gama de produção de combustíveis. Vai continuar produzindo etanol, vai continuar usando etanol, mas também vai produzir outros tipos de combustíveis. E aí, você pode também, na usina de álcool e açúcar, você reformar o etanol para produzir o hidrogênio. É uma outra tecnologia. Ah, não, mas qual que é a melhor? Todas são boas, né? A gente não pode privilegiar uma rota só. Todas as rotas são boas. O que é ruim é ficar na competição entre as rotas, porque aí todas as rotas vão sair prejudicadas, né? Então, assim, a gente deve... essa resposta de qual é a melhor rota, ela vai depender, como o Alexandre falou, da região, né? Vai depender do produto que o meu cliente quer, vai depender de quanto eu tenho de biogás ou quanto eu tenho quanto eu posso capturar de CO2, ou seja, quanto eu tenho de cogeração que eu não quero mais injetar na rede. Então, vai depender de um monte de fatores. Então, todas as rotas são viáveis e precisa ser analisada. É preciso fazer um estudo de viabilidade técnico-econômica e uma comparação entre as rotas naquela usina, né? Não existe a regra geral. Ah, isso é bom para mim, é bom para todas. Não. Cada rota é boa para determinada região e determinada usina. E aí tem mais uma oportunidade, que é... Aí eu vou voltar. Tudo. Que é o seguinte. O Porto de Roterdã, a Europa já anunciou que que quer ter, até 2030, aqui até um dado já que foi atualizado pelo novo programa REPowerEU, que eles querem ter 20 milhões, né, de usar e produzir 20 milhões de toneladas de hidrogênio por ano a partir de 2030. Desses 20 milhões, 10 vão ser produzidos na Europa, em países que têm energia renovável, não é o caso da Alemanha, na Alemanha é muito limitado, e 10 milhões eles vão importar de países que têm abundância em energia renovável, e energia renovável, eletricidade renovável barata, porque a chave de todos esses produtos que eu falei serem competitivos é a eletricidade renovável barata. Então, o mercado considera que, a partir de $25 o megawatt-hora, você tem o hidrogênio e todos os seus derivados, inclusive a amônia, de forma competitiva. O setor sucroalcooleiro também pode produzir amônia, né? Inclusive, aliás, é uma 7ª oportunidade que eu preciso incluir aí. Ele pode produzir amônia, né? E utilizar a amônia, talvez, aí como fertilizante, se ele precisar. Eu não sei se a cultura de cana usa fertilizantes nitrogenados, mas, se utilizar, ele tem a possibilidade de se tornar autoprodutor de amônia e usar para fertilizantes, para a produção de fertilizantes nitrogenados. Mas essa demanda global ela é gigante. Então, só o Porto de Roterdã ele vai distribuir 4,6 milhões de toneladas de hidrogênio. Quando eu falo hidrogênio, não é só a molécula, são todos aqueles produtos que eu falei no começo. Ele vai distribuir, a partir de 2030, em toda a Europa. O Porto de Roterdã é o maior porto de energia da Europa e é também societário no Porto de Pecém, no estado do Ceará. Então, é um porto muito importante para o Brasil, onde essa rota de importação e exportação está
já estabelecida e consolidada. E aí é o seguinte, o Porto de Roterdã está se preparando para receber todos os tipos daquilo que a gente chama de hydrogen carriers, que são os carregadores de hidrogênio. Então, são esses produtos que têm hidrogênio na sua composição química, né? Que é a amônia, só que a amônia você tem que produzir e depois craquear. Se você não for usar amônia, você precisa craquear e pegar o hidrogênio. Eles vão fazer. Vão fazer as duas coisas. Vão usar a amônia, principalmente por causa da guerra. A amônia verde está se tornando aí uma solução importante. E vão também craquear a amônia e colocar o hidrogênio no gasoduto. Ah, mas compensa? Compensa, porque tem muita gente que quer o hidrogênio. Então, no gasoduto, você não vai passar amônia, você vai passar hidrogênio comprimido. E em toda a Europa está se fazendo 5 corredores de distribuição de hidrogênio comprimido. A Europa, principalmente a Alemanha, por causa da guerra, é como se, imagine na matriz energética do Brasil, você tem lá solar, eólica, hidroelétrica, 64% de hidroelétrica. Imagine você fazer um X. Não tem mais hidroelétrica, por algum motivo. Todo mundo entra em pânico, né? Foi o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha era 64%, entre 50% e 60%, a matriz energética a partir do gás natural. Depois da guerra, fizeram um X. Fizeram um X. Quer dizer, ficaram desesperados, não tem opção. Então, eles vão substituir todo o gás natural que é distribuído nos gasodutos por 100% de hidrogênio. Não é opção, é a única solução que eles têm para suprir a demanda de energia, principalmente da indústria. E isso vai ocorrer. Por isso, são 5 corredores de gasodutos, 28 mil quilômetros, sendo implementados tanto novos gasodutos, como também adaptando os gasodutos existentes. Os que eles têm lá podem ser aproveitados para distribuir hidrogênio. É preciso só trocar compressores no meio do caminho, mas é possível. Então, é o seguinte, eles estão analisando vários tipos de carregadores de hidrogênio, como a gente fala, então a amônia, que a amônia é muito fácil, porque já existe uma infraestrutura, né, de distribuição da amônia, de envio da amônia por navios, via marítima, nessas rotas intercontinentais. Então, a amônia é a forma mais viável a curto prazo, né? Existe esse tal de LOHC, que é o chamado líquido orgânico. É um composto químico que ele não tem hidrogênio na molécula. Você tem que pôr hidrogênio na molécula, é uma planta. Depois você transporta esse LOHC, e depois, do outro lado, você tem que tirar o hidrogênio da molécula. Mas tem gente que vai fazer isso. Muitas empresas vão fazer isso. Parece que não é bom, mas muitas empresas não fazem. Muitas não, vai umas 4, principalmente as japonesas. Estão optando aí. E tem a via hidrogênio liquefeito, que você faz a liquefação do hidrogênio a menos 253 graus, e aí você transporta por navios. Também já tem empresas como a Kawasaki desenvolvendo navios, já tem rota, inclusive piloto, que vai transportar o hidrogênio na forma liquefeita, e o navio ele só tem tanques de hidrogênio liquefeito. Isso vai acontecer. Agora, por que não usar o etanol como carregador de hidrogênio? Porque na molécula do etanol, tem 5 ou 6, dependendo do tipo de álcool, né? Se é anidro, então, tem 5 ou 6 moléculas de hidrogênio. Simplesmente você podia fazer amanhã, exportar hidrogênio a partir do etanol. O setor sucroalcooleiro ainda não despertou para essa oportunidade, porque é uma oportunidade gigantesca, né? Eles já podem exportar o etanol, não esperando que eles vão utilizar etanol lá, porque não vão. Mas eles querem hidrogênio, né? E aí, o que precisa para isso acontecer? Instalar um reformador de etanol no Porto de Roterdã, e lá eles craqueiam o etanol e pegam o hidrogênio e põem na tubulação. Então, são tantas oportunidades, né,
que a gente tem só que agradecer. Mas, assim, eu acho que o setor ainda não despertou para essas oportunidades. Começou a despertar agora para a produção de combustíveis sintéticos, né? Mas eu acho que ainda o tamanho dessa oportunidade, eu acho que ainda não está disseminado, digamos assim. Obrigada. Com a palavra, o senhor Tiago Giuliani, assessor de sustentabilidade, descarbonização e novas tecnologias da Associação Brasileira de Bioinovação, da ABBI. Vossa Senhoria tem até 15 minutos. Bom, primeiramente, quero agradecer pela oportunidade da BBI poder apresentar alguns pontos referentes à própria questão de hidrogênio renovável. Queria agradecer ao deputado Leônidas por estar presidindo a mesa e dando essa oportunidade. Também agradecer ao deputado Arnaldo Jardim, deputado Bacelar, deputado Marangoni, que nos auxiliou no processo também de entrada aqui para discutir e apresentar alguns pontos relevantes, que esse é o momento pelo qual nós estamos passando. Também agradecer aos colegas da mesa, o Alexandre, a doutora Alexandre, a doutora Mônica, que trouxeram vários pontos, facilitou muito a minha vida, elevou muito o nível da discussão aqui. Agora vou ter um desafio enorme de poder complementar algo muito relevante no momento. Eu vou me levantar aqui para facilitar. Bom, eu vou inverter o final da minha apresentação e falar por que nós não discutimos hidrogênios renováveis, hidrogênio com baixa emissão de carbono. O doutor Alexandre já falou muito isso, bateu muito aqui na tecla hoje na apresentação, e ao longo da apresentação vocês vão entender por que a gente traz esse tema aqui hoje. Só falando um pouco sobre a associação, ela é uma associação brasileira de bioinovação, uma organização civil sem fins lucrativos, apartidária, abrangente nacional no Brasil, instituída por diversos setores da economia que investem em tecnologias inovadoras baseadas em recursos biológicos e renováveis para criar produtos, processos e modelos de negócio. Estou falando isso porque a gente tem aqui várias outras associações representando, elas complementam e a gente trabalha junto em muitos pontos e muitos aspectos. Também falar que nós temos uma série de associados, empresas que trabalham fortemente na bioinovação, na economia verde. Nós temos a BASF, a Mires, Biotrop, Braskem, BRF, Croda, Dow. Então, todas entendem uma pauta comum, DIF, LIFT, Novozymes, IF, São Martinho, Oxitec, Raizen, Suzano e Unilever. Então, são todas empresas que há componentes, há processos, há interesse, há uma pauta junto dentro da BBI para ser desenvolvido. E a gente tem um grande diferencial, que a gente tem um olhar para o futuro. Nós tentamos antecipar demandas. Então, as empresas estão desenvolvendo tecnologias, estão com processos novos, estão encontrando dificuldades, estão encontrando barreiras. Aqui a gente trabalha nisso com um olhar bem focado no futuro. Nós temos outros associados, o próprio Senai, a Neumann, Martins Filho e outros associados que nos auxiliam em todas as atividades da associação. Bom, eu não vou falar o que nós fazemos, eu acho que já ficou bem claro em relação a isso. E o que é a bioinovação? Ela compreende qualquer tecnologia inovadora baseada em recursos biológicos renováveis, desenvolvimento de novos produtos, processos e modelos de negócio que resultem em benefícios sociais, ambientais e desenvolvimento econômico sustentável. Dessa forma, a bioinovação está aplicada muito na questão, a gente focado muito na questão industrial, apesar da bioinovação por questões teóricas, ela abrange muito mais, mas ela está muito focada nos processos industriais relacionados ao tema. Agora, falando um pouco por que a gente está aqui hoje falando. O Alexandre facilitou muito o meu discurso, mas nós temos um olhar para o futuro, e esse futuro a gente enxerga um futuro com a bioeconomia. Um futuro onde nós vamos reduzir os gases de efeito estufa, desenvolver a indústria nacional com investimentos através de diversos setores. E esse aqui é apenas um estudo que pegou alguns segmentos e nós conseguimos dimensionar esse impacto a longo prazo. Então, nós conseguimos ver que, a longo prazo, nós teremos receitas na casa, se tivermos uma economia atravessamente de bioquímicos, biocombustíveis e proteínas alternativas, nós conseguimos ter um investimento, uma economia, receitas na casa de quase 400 bilhões de dólares. Tendo isso, um investimento na casa de 45 bilhões. Então, isso é um segmento muito importante, muito inovador,
é muito focado no desenvolvimento regional. O desenvolvimento de biomassas e muitas tecnologias, elas trazem um desenvolvimento naquela região. Nós temos setores como biogás, etanol, sucro energético, o desenvolvimento vai para essas regiões, é compartilhado como diferente com outros setores. E também nisso nós temos um impacto de redução de gás de efeito estufa. Por quê? Substituímos moléculas de fontes de combustíveis fósseis por fontes renováveis. É bem simples. Onde havia petróleo, agora uma molécula vindo de etanol, vindo de biomassas, vindo de diversas fontes. E isso que a gente quer mostrar aqui hoje, isso que nós vamos discutir. Por que nós temos que tratar hidrogênio apenas como hidrogênio verde, mas temos que trabalhar com hidrogênio musgo e hidrogênio de diversas fontes, focado na renovação, focado na redução de gás de efeito estufa. Aqui é só um comparativo de tecnologias, acho que a doutora já foi bem clara, a gente trouxe 4 especificamente, aqui só fazer um breve comparativo para vocês entenderem, e ao final os excelentíssimos deputados podem entender os desafios e aonde que vocês entram na questão dos auxiliares no desenvolvimento da cadeia. Então, nós temos 2 tecnologias bem conhecidas, do biogás, que nós temos, que é praticamente a continuação do gás natural. A partir do momento que nós temos o biometano, ele se classifica como gás natural, a molécula é semelhante, então nós temos, é igual, melhor dizendo, não é semelhante, ela é igual. E nós temos depois o processo já conhecido e tradicional de geração de hidrogênio. Ele tem uma série de bons argumentos e de fontes de desenvolvimento, vantagens, fácil escalonamento, tecnologia consolidada, matéria-prima distribuída, alta geração, um alto rendimento industrial. Esse é um ponto importante, num dia que vocês forem discutir, também a própria questão de combustível de aviação, tem rotas tecnológicas que têm uma eficiência baixa, precisamos de um volume muito grande de produto, de matéria-prima para poder desenvolver. Também temos outras tecnologias tradicionais e temos 2 novas, trouxe apenas 2 novas rotas tecnológicas nesse ponto, com ainda baixo desenvolvimento, mas com grande potencial. Por quê? Por que o setor olha para essas 2 novas tecnologias? Porque elas reduzem custo. Elas trazem mais benefício para a sociedade. Quanto menor o preço do produto, maior o benefício, maior a escalabilidade. Mas há também um grande desafio dessas novas tecnologias. Falando um pouco das cores do hidrogênio, então por que a gente está falando de hidrogênio aqui? Por que a BBI está falando? Nós temos hidrogênio cinza, azul, verde musgo, verde, etc., as várias cores. Mas, no final, o que é a proposta nossa que nós trazemos aqui? Por que o hidrogênio renovável? Por que a política que sair desse parlamento não saia como um hidrogênio de baixa emissão? Então, esse é um ponto que eu vou continuar batendo aqui. Nós temos aqui também representantes da própria Secretaria do MIDIC, que está trabalhando aqui com a economia verde. E por que nós não trazemos essa bioeconomia dentro da discussão do hidrogênio verde, azul, amarelo, vermelho, mas sim redução de emissões, sustentabilidade. E eu também vou falar aqui um pouco de desenvolvimento social. Eu vou mostrar para vocês como fontes renováveis de biomassa podem impactar socialmente e regionalmente de forma expressiva a nossa sociedade e o Brasil. Falando nisso, então, qual que é o potencial? Falamos das rotas, uma reforma, até voltar um ponto aqui, na própria reforma do etanol, então nós temos a possibilidade de fazer biogás, hidrogênio, oriundo de etanol. Então nós temos, esse setor é um setor gigantesco, já foi falado aqui, nós estamos falando de hoje 8 milhões de hectares plantados, com mais de 27 bilhões de litros produzidos. Então nós temos capacidade, temos tecnologia, temos desenvolvimento espalhado em todo o Brasil. Por que não fazermos de etanol? Porque não tínhamos uma política de incentivo para hidrogênio de fontes de etanol ou outras fontes biomassa em geral. Também estamos a falar de etanol de origem de milho. Até um tempo atrás falava-se que isso era um absurdo e hoje você vê que é uma tecnologia consolidada e se utiliza de matérias-primas. O Brasil, por excelência, radiação solar, disponibilidade de água, ele é produtor nato de matéria-prima de origem biológica. Isso é fato. Por que você acha que todos os países olham para nós e veem como grande potencial de biomassa? Isso já está até no discurso que nós participamos internacionalmente. E onde nós podemos expandir, isso aqui é um trabalho antigo, acho que alguns aqui conhecem, é o zonamento agroecológico da cana-de-açúcar. Então, fala assim, Tiago, então eu não quero atrapalhar o setor, nós já temos uma cadeia desenvolvida, você tem capacidade de expandir para poder atingir um hidrogênio? Temos.
Esse foi um estudo, uma política pública desenvolvida pelo Ministério da Agricultura em 2009, que direcionava a expansão da cultura e identificou 64 milhões de hectares. Se utilizarmos apenas as terras com alta e média capacidade, poderíamos chegar até 60 milhões de hectares. Isso é apenas uma referência. Não precisamos pegar especificamente isso, mas você entender como pode se expandir, ele pode atender essa demanda do hidrogênio, musgo de origem de biomassa, ou hidrogênio renovável. Aqui é um outro estudo feito pela empresa de pesquisa energética, olhando o plano decenal de energia, onde eles olham para o futuro e imaginam, tendo em vista a demanda, a capacidade, onde vai chegar, e eles olharam a própria questão do biogás em si. Mas a gente pode transformar essa biomassa em outras rotas, álcool de segunda geração que seja, mas destacar que hoje nós temos uma produção de biogás em torno de 2,8, 2,3 bilhões de metros cúbicos, podemos chegar a até 19 bilhões. Então, uma política de incentivo hoje que se aproveite de biomassa, somente do setor sucro. Temos outros resíduos, resíduo sólido urbano, entre outros, do biogás, também temos rotas tecnológicas do próprio etanol. Somente essa 19 bilhões. E o estudo ainda vai mais dentro, olhando apenas as empresas do setor sucroalcooleiro que estão com usinas consideradas apenas saudáveis financeiramente. Essas têm capacidade de investimento? Talvez, havendo interesse, modelo de negócio. Estamos falando de 3,5 bilhões, apenas em 2032. Então, temos capacidade e potencial muito grande. Aqui eu vou pegar um estudo, licença aos nossos colegas daqui da Biogás, nossos parceiros também. Estamos falando de um setor gigantesco, um potencial muito grande, 83 bilhões teóricos de metros cúbicos, 84,6 bilhões de metros cúbicos. Hoje nós estamos falando de 2,3. É um setor que cresce 10%, 20% ao ano, é maravilhoso. Falta até hoje mão de obra, a gente estava até um outro dia discutindo esses pontos. E onde isso eu quero chegar com relação a esse ponto? A capacidade, o impacto social que nós podemos ter. Aqui é um estudo que foi feito pelo projeto de FBiogás Brasil, um projeto que avaliou, dentre vários outros pontos, o impacto do emprego. E eu queria pegar o recorte da própria questão da geração de emprego. A mesma quantidade de energia, então, de de petróleo, nós conseguimos gerar 2,4 de eletricidade, 35 de solar fotovoltaica, eólica 4, biogás 29, podendo chegar a 44. Uma conta bem simples, o estudo direciona. 11,53 empregos, isso são empregos diretos, indiretos, induzidos. E qual que é a capacidade hoje desse setor de gerar emprego? Se nós utilizássemos todo o potencial teórico, quase 1 milhão de empregos. Isso é muita coisa. E são empregos descentralizados, são espalhados em todo o território nacional. Então, se nós estamos falando hoje de desenvolver uma política hoje de hidrogênio renovável, baixa emissão de carbono, temos que incluir as biomassas. Eu acho que todos deixaram claro aqui, a Biogás tem desenvolvido um bom trabalho, os demais parceiros, o Alexandre, isso estamos bem claro, acredito que há um consenso em relação a isso, nós trazemos isso e tem que ser feito. Não temos que olhar rotas tecnológicas, não temos que olhar X ou Y. Amanhã, os nossos associados batem na nossa porta e falam, temos uma coisa nova, uma rota diferente, queremos entender, dá para fazer, não vai. Mas a política só pegou determinada rota tecnológica. Então, a gente não pode segurar o crescimento do Brasil, a gente já segurou muito. Então, olhemos o nosso país, as características que o nosso país possui com relação à incidência solar, desenvolvimento de biomassa, e vamos aproveitar os nossos potenciais. Para finalizar, queria trazer uma pauta, então, desafios. A gente consultou alguns associados, consultou algumas pessoas, eu acho que ainda dá para trabalhar ainda mais nessa pauta, mas vamos falar alguns pontos relevantes. Foco no hidrogênio de baixo carbono, eu já disse isso, o Alexandre já falou, eu não vou ser repetitivo, então não olhar só apenas uma matéria-prima. Nós vamos falando a transversalidade da bioeconomia, então isso passa por diversos pontos. Então, se nós olharmos aqui, o parlamento olha como é a bioeconomia, o hidrogênio de fontes de biomassa tem que estar incluído. Marco regulatório, esse é um ponto fundamental. Onde nós vamos querer chegar no futuro? Nós não sabemos com a questão de hidrogênio. Qual que é o futuro?
Nós temos marco para o biodiesel, temos marco para o etanol, temos marcos para vários setores, mas para o hidrogênio não temos. Então, isso é relevante, nós sabemos onde queremos chegar, quais são os mecanismos de financiamento, quais as competências importantes de cada órgão, instrumentos de fomento, pesquisa, senão nós vamos parar. Então, nós estamos, aqui o Alexandre deixou bem claro, nós temos isso e tem que ser contínuo, já que nós temos um marco regulatório, isso é uma prioridade do governo, uma prioridade do Estado brasileiro. Então, isso é uma coisa bem relevante. Distribuição, esse é um ponto que alguns associados falaram que são um gargalo muito, muito, muito relevante. Então, hoje há um desafio na distribuição enorme, que envolve desde regulação, quem é que compete o quê? Quem vai? Se eu passar um duto de hidrogênio aqui, com quem que eu falo? Com quem que eu faço a solicitação? Eu posso, não posso? Então, há um desafio gigantesco. Além disso, o próprio desafio técnico. A doutora deixou bem claro. Nós estamos falando em pressões altíssimas, se você quer liquefazer, para diminuir os custos. Ao mesmo tempo, é um investimento enorme para você liquefazer o hidrogênio. Tem outras formas, fala de transporte de amônia, entre outros, que você melhora o processo. Então, assim, já temos um desafio logístico muito grande, porque nós não temos a disponibilidade atual e temos que fazer. Além disso, nós temos os desafios regulatórios para que essa infraestrutura seja implementada. Falei da questão do P&D, fomento, aí nós entramos na questão como fomentar isso. Então, lá o marco vai dizer, isso é importante, isso é relevante, nós vamos fazer, para desenvolver, nós vamos utilizar esses mecanismos. Então, nós temos que fazer esse fomento. Criação de linhas de financiamento, adequação do nível de maturidade dos recursos, risco. Tem rotas hoje, a Raíza inaugurou um processo hoje, essa semana, com relação ao hidrogênio, e há riscos, porque você não define que aquela tecnologia vai ser a tecnologia que vai ser implementada. Então, eu vou fazer um investimento de 15, 20 anos, não sei se alguém que teve aqui a oportunidade de fazer modelagens de projetos, a gente faz para 15, 20, 30 anos, tem setores que são 60 anos. Então, eu vou modelar uma tecnologia que não está consolidada, mas se o país entende que essa rota, que esse biocombustível é importante, ele assume riscos. E os países desenvolvidos fazem isso muito. Estados Unidos, a Alemanha, entre outros. O Estado assume o risco porque isso é estratégico para o Estado brasileiro, para o Estado do país. Então, eu quero que se desenvolva essa economia, eu quero que se desenvolva essa tecnologia, eu quero que tenha pesquisa, eu quero que tenha um monte de outras coisas. E eu quero que a iniciativa privada toque isso, não é eu, Estado brasileiro, que vou fazer isso. Então, dessa linha de pensamento, você vê diversas ações de outros países, e nós temos que aprender isso, estamos aprendendo, tendo em vista as limitações do nosso orçamento, é claro. E um ponto importante final, desculpa, eu me alonguei, integração com as outras iniciativas. O Alexandre falou nesse ponto e eu reforço. Temos PL de mercado de carbono, nós temos RenovaBio, combustível do futuro, Rota 2030, temos uma série de ações, como eles se conversam. Nós vamos ter exigências diversas, aí a gente vai falar até depois de pontos que depois a legislação tem com dupla regulação. Mas a integração dessas iniciativas, isso é muito importante, como a gente trata da mesma forma. Então, me encerro, desculpa ter me estendido um pouco a mais, estou à disposição para qualquer discussão e aprofundamento de algum ponto, e abro as portas da ABBI para todos. Muito obrigado. Eu queria indagar o deputado Alberto Mourão, quer fazer alguma observação? Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Queria saudar os palestrantes. Na realidade, eu tenho dúvidas, como ser comum, que não sou da área da ciência, mas tenho muita preocupação com a questão ambiental, né? E a gente está correndo contra o tempo agora, né? Quando eu vejo a explanação dos senhores, a minha preocupação é a questão de custo da produção dele para concorrer com um combustível que não é ideal para a gente manter o setor produtivo do mundo, né? Quando é que a gente vai chegar nesse ponto de equilíbrio? Que medidas precisam ser tomadas com mais clareza pela parte dos três, para que a gente consiga definir um projeto aqui que seja possível incentivar, né, ou modelar a melhor maneira de a gente garantir o que você falou. Acho que o Tiago, que falou agora,
né, dessa coisa do governo tomar medida de ter um projeto dele, né, de Estado, de sociedade, independente se vai ser o setor privado que vai tocar, mas é interesse nosso de sobrevivência no ponto de vista econômico, mas principalmente como ser humano. Então, eu queria perguntar para os três qual é o nosso caminho. Obrigado. A questão da viabilidade é um tema, a viabilidade econômica por si só ainda é um tema muito complicado, dependendo da rota tecnológica utilizada. Então, novas rotas como aquele slide que eu mostrei, rotas que ainda necessitam de um suporte do Estado, mas ele é primordial que ocorra agora, visualizando para o futuro. Então, esse é um ponto relevante. Outro ponto é você querer tratar um combustível renovável, que onde você tem, por exemplo, a fonte de matéria-prima é plantada, é produzida, há produtores rurais, há uma indústria por trás, comparar uma viabilidade com uma matéria-prima extraída que tem um alto grau de viabilidade, vão ser de receitas, como o próprio petróleo. Então, muitos hoje dos derivados do petróleo têm uma alta rentabilidade para o setor. Eles podem oscilar e, mesmo assim, a indústria ter viabilidade. Então, assim, comparar esses dois setores é um ponto um pouco complicado. O que o Brasil precisa de imediato é, como eu disse, sinalizar positivamente o Estado brasileiro, iniciar um processo de viabilização e o desenvolvimento dessa cadeia. Que o setor por setor, ao longo do tempo, ele vai ganhar escala com relação. E há outras tecnologias e rotas que nós já temos um custo bem definido, por exemplo, a própria rota do biogás. Já é bem definida preços em relação a isso. Eu não vou falar aqui de valores, eu não tenho detalhamento de cada empresa, é um ponto específico delas, até mesmo das novas tecnologias. Foi até um pedido para a gente não entrar muito na questão de preço, porque eles ainda estavam desenvolvendo e não sabiam se aquele poderia colocar aquilo como referência. Mas seria isso. Hoje, ainda necessita de uma grande alavancação do Estado em diversos pontos. Eu não estou falando de subsídio, mas de auxílio para que esse processo ocorra. A palavra ao Alexandre. Bom, só complementar aqui, a gente tem visto uma série de modelagens, né? Talvez a Mônica até possa comentar mais adequadamente. Eu acho que a gente tem buscado um cenário em que a gente tem um custo de produção algo abaixo, talvez, de $3, $2 e pouco por quilo de hidrogênio, para que isso possa ter uma viabilidade interessante. Hoje, quando a gente pega projetos para desenvolvimento de hidrogênio renovável, seja hidrogênio verde, né, que é proveniente de eletrólise d'água, aliás, só fazendo um comentário, eu concordo plenamente com essa posição da BBI. Eu acho que a gente essa definição de cores de hidrogênio, em função da rota, em função da fonte, etc., ela pode eventualmente ser limitante. Eu acho que a gente precisa falar em hidrogênio renovável, hidrogênio sustentável, tendo nível de emissão de CO2 como uma baliza. Acho que obtido por uma via X ou Y, desde que ele atinja um nível de emissão de CO2 abaixo de tanto definido, e aí, obviamente, a parte regulatória vai definir isso, talvez seja o caminho. Independente, quando a gente pega isso, a gente vê os custos de produção hoje ainda muito elevados, mesmo utilizando eólica, solar, etc. E aí, uma coisa interessante é o seguinte: o custo de produção de hidrogênio ele tem uma alta relação com o custo da própria energia elétrica que é utilizada. Então, se você pegar processos intensivos de produção de hidrogênio que usam eletricidade, né, como, por exemplo, a via eletrólise, quanto mais barato for aquela eletricidade utilizada nesse processo, mais barato vai ficar o custo de produção do hidrogênio. Por outro lado, quando a gente pensa em utilizar biocombustíveis ou biomassas, a gente tem uma coisa muito interessante. O processo de produção como é diferente, você não usa eletrólise, você usa reforma, por exemplo, o requerimento para a energia ali é consideravelmente menor do que o requerimento de energia naquele outro processo. E o custo da matéria-prima tende também a ser mais barato. Então, se você pegar hidrogênio proveniente de reforma de etanol, de biogás ou coisa, à medida que você consegue disponibilizar e utilizar matéria-prima mais barata, a tendência é que esses custos ficam mais baratos. E aí um ponto-chave que eu acho que a BBI faz muito bem dentro desse processo de desenvolver bioeconomia, tecnologias habilitadoras, como a gente vem chamando de biorrefinarias, permite que você não produza somente
ou 2 produtos, mas que você produza, na verdade, uma multitude de produtos a partir daquela matéria-prima. Olha, se eu produzo um produto ao custo X, é uma coisa. Se eu produzo 10 produtos, cada um com seus custos, sobre a mesma matéria-prima, utilizando, por exemplo, então, de forma integral aquela matéria-prima, a gente tem maiores rentabilidades nesse processo. E aí, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é as projeções indicam que esse CU, à medida que a gente tem processos de desenvolvimento de hidrogênio, e principalmente em medida que vai ganhando escala e etc., que esses custos vão ser diminuídos ao longo das próximas décadas por escala. Então, se a gente for capaz de ter matéria-prima abundante, barata, gerar talvez esse produto dentro de uma estratégia que tenha vários outros produtos provenientes de biorefinaria e ganhando escala para essas produções, seja com incentivos, etc., a gente atinge aquele preço de 2, 3 ali que possa tornar viável. Agora, é importante a gente ter estabilidade, projeções, como a gente mencionou, quais são os investimentos necessários, quais tecnologias são mais adequadas. Acho que era essa a contribuição que eu teria aqui. Se eu falei alguma bobagem, Mônica, você me corrige. Com a palavra a doutora Mônica. Não, você não fala besteira. Eu aprendo muito com você. Não, esse é um ponto muito importante, né? Esse benchmark que ele mostrou entre era $2 o quilograma de hidrogênio, era um benchmark de preço para o quilo de hidrogênio antes da guerra, né? Depois da guerra ficou $10 por quilograma de hidrogênio. Só que os países da Europa, aqueles que têm energia renovável, como a Espanha, Portugal, Dinamarca, os países que têm, eles vão conseguir produzir entre 3 e 5 dólares o quilograma, ou euros o quilograma, que está na mesma hoje. Então, se você quiser ser competitivo, você tem que ficar aí nessa faixa, hoje, entre 2 e 3, você já é competitivo, você tem que pensar que também tem custo de logística. Os custos de logística eles não representam tanto no custo do hidrogênio, entre 6% e 7%, comparado com a representatividade do custo da energia renovável. Então, esse é o benchmark. A questão da biomassa, a biomassa é considerada uma fonte de energia renovável. Isso é fato no Brasil, com certeza, e em outros países também. No mercado, na Europa, eles consideram resíduos de biomassa, aí nós estamos falando de resíduos para a produção de hidrogênio, também pode ser entendido como renovável, com certeza, mas muita gente me pergunta, não, mas se eu usar a biomassa como fonte de eletricidade, vai ser hidrogênio verde? Muita gente me pergunta isso. Depende do contexto geral. Existe, em todo contrato de compra de hidrogênio e derivados internacionais, você tem o chamado certificado de origem. E lá você tem que mostrar que, primeiro, você está usando resíduos, que você não está descartando esses resíduos ou queimando esses resíduos, que você está capturando CO2 e utilizando para outros produtos. Então, eu acho que depende do contexto geral, eu acho que pode, sim, ser considerado hidrogênio verde e o renovável, com certeza. Então, eu também entendo. Agora, eu acho que o governo, o país, ele, como eu falei antes, não pode privilegiar uma rota em detrimento de outra. Porque o Brasil é um país muito grande, e cada região, como o Alexandre mesmo falou, cada região do Brasil tem as suas fontes. Então, no Nordeste é solar eólica, é o grande potencial deles. Na região Centro-Oeste é biomassa solar. Na região Sul, e também na região Sudeste você tem hidroelétrica, tem biomassa, e na região Sul você tem eólica e deve ter biomassa também, Então, o Brasil tem tudo, O Brasil tem muitas fontes. Tem que fazer uma composição de custos, como eu falei, não um custo que serve para todos os casos. Os custos eles têm que ser calculados para aquele projeto específico. Então, acho que o foco do governo tem que ser na redução da pegada de carbono, na descarbonização, e não na escolha das rotas. Então, eu sempre falo que todas as rotas são boas, O que não pode é nos fazer rota nenhuma, é não fazer nada, deixar como está,
né? Porque aí nós vamos perder essa janela de oportunidades. Hoje a Elbia falou uma coisa muito importante, que era ver que nós temos 7 anos, que é até 2030, né, como uma janela de oportunidades para atrair novos investimentos. Então, se o governo ele limita essas oportunidades, você está limitando investimentos. Cada vez que você limita uma rota, você está limitando investimentos. Então, deixe que o mercado vai decidir, né? O governo tem que apoiar todas as rotas que promovam a descarbonização, certo? E isso que é importante, é promover a descarbonização, porque é isso que, no final, conta, né? E se uma rota custa menos, controlar mais, aí é questão do setor privado que vai fazer esse cálculo. O governo não precisa fazer esse cálculo, né? O governo precisa pensar no objetivo final, né? Do que é bom para o país, o que é bom para o país. Gerar emprego, né? Gerar emprego e, principalmente, então, usar esse momento da descarbonização para atrair investimentos e gerar emprego. Então, nós estamos falando... Porque quando a gente fala assim de produto verde, né, eu estava falando hoje mais cedo lá no CNI, quando a gente está falando de produto verde, nós não estamos falando só do produto em si, nós estamos falando de toda a cadeia. A cadeia do hidrogênio ela vai desde o setor de energias renováveis, passa para o setor de fornecimento de água, setor de produção de hidrogênio, equipamentos, máquinas, prestadores de serviços, desde a construção civil, né, a parte regulatória, jurídica. Eu falo que esse setor ele abraça todos os setores da economia. Então, como calcular a contribuição do PIB desse setor? Você tem, a Elbia fala que ela somaria, né, todo o setor de energia renovável, todo o setor de biocombustíveis, todo o setor dos consumidores, então o setor do aço. À medida que você produz aço verde, você está usando energia renovável. O setor de energia renovável compra aço verde, quer comprar aço verde. Então, e à medida que eles compram aço verde, a empresa de aço vai usar mais energia renovável. É uma economia circular. Cada produto verde, você está gerando demanda para todos os elos da cadeia. E todo o setor de logística, nós estamos falando de setor de logística terrestre, logística ferroviária, logística hidroviária, logística marítima, né? Então, você não vai transportar um combustível limpo com um caminhão a diesel. Não faz sentido isso. Então, você tem que aí gerar demanda em todos os elos da cadeia, né? Então, assim, não é só a indústria final que vai consumir. Na verdade, a demanda de todos os elos, são 9 elos da cadeia, né? E isso é que vai contribuir com o aumento do PIB no Brasil. Gente, eu só queria fazer mais uma indagação. A Mônica tinha falado que, a doutora Mônica falou que a demanda, né, da Europa, da questão do hidrogênio, e aí ele falou da produção através do etanol e da nossa capacidade de produção. Uma coisa que me chama a atenção como leigo é essa concorrência, porque a partir do momento que você exportar muito etanol para a produção de hidrogênio lá fora, ou aqui, nós vamos tirar ele da bomba também, da composição. Isso vai dar um impacto? E é uma segunda pergunta, a questão do fertilizante. Esse é o grande problema nosso, mais emergencial, de curto prazo, e que a gente precisa... Qual a sua ideia sobre como enfrentar essa questão do fertilizante no país? Mônica? Doutora Mônica, a palavra. Obrigada. Não, essa é uma pergunta, as duas perguntas são muito interessantes, né? A primeira pergunta eu concordo com você, né? Então, assim, você pode exportar etanol para que eles craqueiem e utilizem hidrogênio, mas isso seria por um curto prazo, né? Na verdade, até que as plantas de amônia verde entrem em funcionamento, aqui é que os navios da amônia começam a transportar. Então, assim, eu acho que não existe só uma solução, né? De novo, porque senão você vai tirar o etanol da bomba, o que nós não queremos, tá certo? Então, eu acho que a complementariedade é importante. A questão da amônia, dos fertilizantes, eu acho que é o primeiro setor no Brasil, já está acontecendo, né, a participar do setor do hidrogênio. Porque você veja, como todos sabem aqui, né, 90% da amônia
para fertilizantes nitrogenados é importada. E essa semana eu fiquei sabendo num evento que a fonte, né, que o setor de fertilizantes nitrogenados global emite 2% de toda a emissão de carbono no mundo. 2%. Isso que é muita coisa. E a fonte de emissão desse carbono é a fonte de produção do hidrogênio, que é o gás natural. Né? Então, assim, e o Brasil está importando, causando aí um desequilíbrio na balança comercial já faz muitos anos. Hoje, ele pode não só produzir localmente, né, acabar com a importação, produzir localmente, então tem que incentivar a produção local de amônia. Né? Aí ele pode usar essa amônia verde sem necessidade de transportar, porque você pode produzir, por exemplo, na região onde tem o agro, por exemplo, nas cooperativas. Imagina você, uma situação maravilhosa, você pega os resíduos da biomassa de uma região de agro, de uma cooperativa, você produz hidrogênio, com esse hidrogênio você produz a amônia, e essa amônia você deixa lá mesmo, você tem empresas de fertilizantes nesse local que podem utilizar essa amônia e produzir os fertilizantes para ser usado lá mesmo. Então, é uma economia circular, não precisa movimentar nada, ele está autossuficiente, não precisa entrar naquele mérito de logística da amônia, não precisa entrar no mérito de ficar na dependência de amônia importada. E não só isso, se sobrar amônia, ele pode exportar. Né? Então, as empresas como Yara, essas empresas globais, o que elas fazem? Elas importam a amônia cinza de outras subsidiárias no mundo, né, que aprendi também outro dia. Só que, ao invés disso, elas podem produzir aqui e exportar para as outras Yaras no mundo a amônia verde, que também vão ficar muito felizes, porque ninguém quer mais ficar na dependência da tal da amônia cinza por questões geopolíticas. Né? Então, assim, a questão da amônia é muito importante para o setor de fertilizantes, para o setor do agro. Né? Eu vejo muito essa circularidade numa cooperativa, por exemplo, em qualquer cooperativa, né, da região centro-oeste, de agro. Eu acho que poderia reduzir muito o custo se você fizer uma produção centralizada nas cooperativas. E pode, se me permite, até melhorar, por exemplo, a própria pegada de carbono dos biocombustíveis. Né? Tipo, o RenovaBio ele faz uma análise de ciclo de vida das entradas e saídas de CO2. Então, por exemplo, cada vez que você mitiga a emissão de 1 tonelada de CO2 equivalente na atmosfera pela utilização de um biocombustível em substituição ao fóssil de referência, os produtores de biocombustíveis emitem um título de descarbonização. Só que isso é avaliado, então, durante todo o ciclo de vida. Se você implementa na fase agrícola uma série de iniciativas que reduzem a pegada de carbono, a nota de eficiência energética ambiental melhora. Então, se você substituir um fertilizante nitrogenado de origem fóssil por um fertilizante nitrogenado de origem renovável, via amônia verde, isso vai ter impacto positivo, né, na pegada de carbono dos próprios biocombustíveis. Então, um biocombustível que já é, por si só, eficiente, mitigador de níveis de emissão, ele pode, inclusive, ser mais eficiente ainda, e explorando justamente essa circularidade que a doutora Mônica colocava. Seria o agro gerando insumos para ele mesmo, por meio de tecnologia adequada. Eu acho sensacional. Esse exemplo das cooperativas, eu acho sensacional. Pode ser. E só em relação à questão de disponibilidade, eu acho assim, o setor de produção de cana-de-açúcar e de outros já vem trabalhando com uma expectativa de ampliar a produção. Por vários motivos. Entre eles, um deles, obviamente, é as metas de descarbonização que foram colacadas pela Política Nacional de Biocombustíveis. Então, existe uma meta global de descarbonização a ser atingida pelo setor, e essa meta, ela, a priori, pré-definida pelo Conselho Nacional de Política Energética, ela é crescente. Se ela é crescente, quer dizer que você precisa ter mais biocombustíveis sendo produzidos e utilizados para atender aquela meta. Então, se você precisa atender aquela meta, isso vai requerer mais matéria-prima, mais etanol. Então, o setor ele já trabalha, né, e eu acho que temos representantes aqui dos plantadores de cana, de usinas, etc., já trabalha com um cenário de expansão da produção. E o Thiago mostrou bem esse zoneamento que foi feito, inclusive com a participação da Embrapa. Ele demonstra que a gente pode utilizar uma série de áreas hoje já antropizadas, já
inclusive algumas de áreas degradadas, que com tecnologia a gente pode reincorporar aos sistemas produtivos. Então, a gente consegue expandir a produção sem incorporar novas áreas, só aquelas que já foram utilizadas, e com isso aumentar a produção de biomassa e, consequentemente, biocombustível no país. Então, assim, eu acho que frente a essa possibilidade, a gente pode trabalhar com um cenário em que a gente amplie produção de cana-de-açúcar, de milho, entre outros produtos de origem agrícola, para se aumentar a produção de derivados, de biocombustíveis, de bioprodutos, visando atender vários dos mercados. Aquela projeção que eu fiz, eu ressaltei várias vezes como uma projeção hipotética, né? Porque obviamente ninguém vai direcionar nem toda a produção de biogás, biometano, nem toda a produção de etanol de uma hora para outra para a produção de hidrogênio, era mais para ressaltar a possibilidade de uma produção em volume bastante substancial. É um volume suficiente para atender a demanda brasileira, que, como eu disse, deve estar na faixa de 600 mil toneladas, e, inclusive, gerar excedentes para exportação. Então, acho que com um planejamento adequado, o setor agrícola, com certeza, consegue responder, aumentando, inclusive, produtividade. Existe uma expectativa de que, com novas tecnologias em cana-de-açúcar, muitas delas que a Embrapa, inclusive, vem atuando no desenvolvimento, usando biotecnologias, usando edição genômica, usando bioinsumos, da gente atingir cada vez maiores produtividades. Então, tem canas-de-açúcar de 3 dígitos, produzindo mais de 100 toneladas por hectare, de modo que você tenha também mais oferta de biocombustíveis, visando atender tanto o setor de transporte, essa nova indústria que utiliza etanol também como matéria-prima, como bloco construtor, e por que não também a parte do hidrogênio. Então, deputado, eu acho que com um planejamento adequado e com a tecnologia correta, acho que a gente tem como suprir todas as demandas aí. Eu concordo com a doutora Mônica, acho que a gente não pode estimular competição entre fontes renováveis entre si e nem por matéria-prima. Acho que a gente tem que ser capaz de gerar matéria-prima em quantidade adequada para suprir vários desses setores. Isso vai acontecer, como, por exemplo, você pegar óleos vegetais, que podem ser utilizados para a produção de biodiesel, diesel renovável, SAF, etc. E tal. A gente não pode estimular a competição entre essas várias rotas por matéria-prima. A gente tem que ser capaz de gerar matéria-prima e desenvolver aquelas várias rotas para explorar essa vantagem do país. Acho que era isso. Então, só queria Não. rapidamente Com a palavra, Tiago. Queria complementar até o deputado Alberto Mourão, um ponto que esqueci de abordar e eu acho que é bem relevante com a discussão de agora. Hoje, diversas tecnologias, você falou muito a questão como é que vai ser viável. Hoje, as tecnologias de biomassa, elas já largam atrás, comparado ao de petróleo. Então, nós estamos falando de um petróleo que está no litoral, em grandes volumes, você monta uma indústria gigantesca e você começa a produzir. A de biomassa ela está pulverizada. Eu tenho um desafio logístico, um custo adicional. Eu tenho um risco do empreendimento. Não é o meu core business fazer isso. Hoje seria complementar. Até o ponto que depois a gente pode aqui vir um dia falar só sobre biorefinarias, como isso é uma política maravilhosa. Então, se a gente conseguisse iniciar resolvendo essas desigualdades, eu estou largando lá atrás, seria um ponto muito importante. Eu gero mais emprego, eu tenho um custo de mão de obra muito maior que outras rotas. Então, assim, já começa saindo uma largada atrás comparada a uma fóssil. Então, primeiro a gente precisa corrigir essas distorções e eu espero que a gente tenha depois um futuro, uma política bem definida. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, convoco reunião extraordinária de audiência pública para a próxima terça-feira, dia 22/8/2023, às 14 horas, sobre a produção de hidrogênio verde e o setor energético. Encerrada a presente reunião.